Sejam bem-vindos e vamos a mais uma dúvida, mais uma questão bíblica. Todo batismo é válido? Existem divergências acerca do batismo. Existe mais de uma linha de interpretação. Então, dependendo a linha de interpretação, a pessoa irá dizer que todo batismo é válido. Por exemplo, a igreja presbiteriana, ela tem batismo como identificação com o cristianismo, da mesma forma que a igreja católica tem batismo como identificação com o cristianismo, ou seja, uma introdução ao cristianismo. Está introduzindo a pessoa no cristianismo. A igreja Congregação Cristã, por exemplo, ela tem o batismo como regeneração. Ela só é regenerada, salva, quando se batiza. Então tem algumas linhas de interpretação. E já existe alguns que interpretam que o batismo só é válido quando há arrependimento dos pecados. E agora, qual será a linha correta de interpretação? Fica um questionamento. Se formos levar ao pé da letra, fica uma questão, né? Porque o batismo está associado ao arrependimento. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salva. Primeiro, ela é perdoada dos pecados e depois se batiza. É um banho simbólico. Existem algumas interpretações equivocadas acerca do batismo. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e seja batizado para perdão dos pecados. É uma questão de interpretação também. Cabe a interpretação correta. A pessoa se batiza porque é salva. Primeiro ela é salva e depois se batiza. Vamos a um exemplo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Mas veja em Atos capítulo 8, lá diz que Simão, quando Filipe pregou em Samaria, lá diz que creu até o próprio Simão, foi batizado e ficou junto com os apóstolos. Então, Simão não se converteu. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para aquele que ele pusesse a mão, recebesse o Espírito Santo. Então o apóstolo disse: o seu dinheiro fica para a sua perdição. Arrepende-te desta tua iniquidade, porque o seu coração não é reto. Então Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Simão creu, foi batizado, mas não era salvo. Então, só tem valor e significado para uma pessoa arrependida dos pecados. Para uma pessoa que não se arrependeu, não tem nenhum valor e nenhum significado. Se batizar em pecado, continua sem salvação, como foi Simão. Veja, Jesus deixou duas ordenanças à igreja: o batismo e a ceia do Senhor. E a ceia, para quem toma em pecado, não tem nenhum valor. A ceia é o memorial que lembra o sacrifício de Cristo e o benefício disso para o salvo. O pecador continua culpado pela morte de Cristo. O pecador é culpado pela morte de Cristo. E o salvo é justificado pela morte de Cristo, pelo sangue que ele derramou. 1 Coríntios 11, versos 27 e 28. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo. Ele é culpado. É um culpado trazendo em memória o sacrifício de Cristo. Não tem nenhum valor e nenhum significado. Da mesma forma, o batismo. Ele é o banho simbólico que simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Ele é uma simbologia. Ele não remove pecado, não perdoa pecados, não salva. É apenas um banho simbólico. Romanos 6, verso 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em nome de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Veja,
é a identificação com Cristo na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andemos nós em novidade de vida. Mergulhou, morreu para o mundo, lavou os pecados simbolicamente, quando se levanta para uma nova vida com Cristo, ou seja, uma nova vida. Como eu disse aqui, novidade de vida, ou seja, uma nova vida com Cristo. Ele é o banho simbólico que identifica a pessoa com Cristo, é o banho simbólico cristão. E ele não salva, né? O pecado é perdoado quando a pessoa se converte. A pessoa passa a ser salva quando ele se converte. Jesus, quando curou um homem, ele perdoou os seus pecados. A mulher que ungiu os pés de Jesus, Jesus a perdoou. Então o pecado é removido na hora do arrependimento. E ele não disse, agora vai, se batiza e seus pecados serão perdoados, vai e se batiza e você será regenerado. E ele não disse isso. Atos 3:19 está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados. Então o pecado é apagado quando a pessoa se converte. 1 João 1 e verso 7 está escrito: e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não existe complemento para perdão do pecado. O pecado é perdoado quando a pessoa se arrepende, né? O batismo é o cumprimento da justiça divina. É o banho simbólico, é a água, é a lavagem simbólica que identifica a pessoa com Cristo, mas ela não perdoa pecado e não remove pecado. São duas ordenanças que Jesus deixou à igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Mas nenhuma salva e nenhuma remove pecado. Só tem valor e significado para o salvo. Quem toma ceia em pecado está perdendo tempo. Então, se for levar ao pé da letra mesmo, o batismo só tem valor para quem se arrependeu de seus pecados. Senão é o mesmo que o batismo no Rio Jordão. Eu não sei se você já viu. Se você não viu, pesquise na internet aí o que você acha. Pessoas que viajam para Israel ganham ou compram ou pagam, não sei, para se batizar no Rio Jordão. Daí tem que entrar na fila. Então, será se os pecadores que se batizaram no Rio Jordão cumpriram a justiça divina? Se não tiver arrependimento, eu creio que aquilo lá é uma brincadeira de tomar banho, brincadeira de batismo. É a mesma coisa se uma pessoa for no rio e uma falar para a outra: você me batiza, depois eu te batizo. Se não houver propósito, tem que haver propósito de seguir o Evangelho. Isso é para uma pessoa que ouviu e creu, como na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Eles ouviram, creram e se batizaram. No caso de Filipe, em Atos capítulo 8, lá em Samaria, todos que creram na pregação de Filipe se batizaram. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 19, aqueles cristãos de Éfeso que tinham sido batizados no batismo de João se batizaram novamente, Paulo os batizou. Então o batismo está relacionado e associado ao novo nascimento, ao arrependimento dos pecados. O eunuco, em Atos capítulo 8, ele creu, se batizou, Filipe o batizou. Então o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, então o batismo cristão, a partir de Atos capítulo 2, está relacionado e associado a uma pessoa que se arrependeu de seus pecados e tomou a decisão de abandonar seus pecados, renunciar ao mundo e seguir o Evangelho. Caso contrário, poderá ser simplesmente, meramente, um banho de água, né? A identificação com o cristianismo é seguir os ensinos dos apóstolos. Cristãos são aqueles que seguem os ensinos dos apóstolos. Falso cristão é aquele que tem apenas título de cristão, mas não segue nada, não é só título, que é o que mais tem no dia de hoje. A identificação com o cristianismo é o arrependimento e seguir os ensinos dos apóstolos. Não é batizou em pecado e lá e agora é um cristão. É um falso cristão.
É isso aí. Esse foi o meu ver, creio que seja da maioria também, né? Que eu citei a Bíblia com fundamento bíblico. Então é isso aí. Se gostou, dá um cliquezinho aí em gostei, né? Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.